Pense, por um instante, no maior desejo compartilhado por todas as culturas, religiões e civilizações ao longo da história humana: o fim do sofrimento físico. Imagine que, graças aos avanços avassaladores da edição genética, da nanotecnologia médica e das inteligências artificiais aplicadas à saúde, a humanidade finalmente alcançou o impossível. O câncer foi erradicado. Os vírus e as bactérias nocivas foram neutralizados antes mesmo de entrarem nas nossas células. O Alzheimer, o infarto e os acidentes vasculares cerebrais se tornaram mitos do passado, páginas distantes nos livros de história. Ninguém mais adoece. Ninguém mais definha em um leito de hospital. À primeira vista, este cenário parece a utopia definitiva, o ápice do triunfo da ciência humana sobre a natureza. Mas, e se a eliminação completa de todas as enfermidades não fosse o início de uma era de ouro, mas sim o gatilho para o colapso silencioso da nossa sociedade? E se um mundo perfeitamente saudável se transformasse, ironicamente, no pior pesadelo da humanidade? O medo da doença sempre foi o motor que moveu a nossa evolução, a nossa infraestrutura e as nossas leis. Quando removemos esse elemento da equação da vida, as engrenagens do planeta começam a girar ao contrário. E as consequências de um mundo sem dores podem ser muito mais assustadoras do que a pior das epidemias. Para compreender a mecânica desse pesadelo, precisamos olhar primeiro para o impacto mais óbvio e devastador: a demografia global. Na nossa realidade, as doenças funcionam de forma cruel, mas matematicamente exata, como um freio biológico para o crescimento populacional. Elas ditam a taxa de mortalidade e equilibram o ritmo de renovação das gerações. Se a humanidade vence todas as doenças, a expectativa de vida salta imediatamente para patamares nunca antes vistos. As pessoas não apenas vivem mais, elas vivem com a saúde e a disposição de jovens por décadas a fio. O problema é que, enquanto a mortalidade despenca para perto de zero, a taxa de natalidade não para de crescer no mesmo ritmo. O resultado é uma explosão populacional, sem precedentes na história do planeta. Em poucos anos, as cidades se tornam megaclusters hiperpopulosos. A demanda por alimentos, água potável, energia e moradia atinge níveis insustentáveis. A infraestrutura global, que já sofre para sustentar a população atual, entra em colapso total. Não há espaço, não há recursos e não há energia para manter bilhões de seres humanos que simplesmente pararam de morrer por causas naturais. A escassez gera tensões geopolíticas extremas. Sem o fantasma da doença, a humanidade se vê diante de um monstro muito maior criado por ela mesma: a asfixia por superpopulação. O segundo dominó a cair é o sistema econômico e financeiro que sustenta o mundo moderno. Toda a estrutura de previdência social, aposentadorias e fundos de pensão foi desenhada com base em uma expectativa de vida previsível. O cidadão trabalha por 30 ou 40 anos, contribui para o sistema e desfruta de alguns anos de aposentadoria antes que o envelhecimento natural e as doenças ponham fim ao ciclo. Em um mundo sem doenças, esse cálculo matemático explode. Se as pessoas permanecem saudáveis, ativas e biologicamente jovens aos 80, 100 ou 120 anos, o conceito tradicional de aposentadoria deixa de existir. O sistema de previdência quebra no primeiro mês. A consequência direta disso é a abolição da aposentadoria. O ser humano se vê condenado ao trabalho eterno. E aqui surge outro conflito social grave: o congelamento do mercado de trabalho. Se os profissionais veteranos nunca adoecem, nunca se aposentam e nunca deixam seus cargos de liderança, o que acontece com as novas gerações? Os jovens que entram no mercado não encontram espaço para crescer, não encontram vagas e não conseguem liderar, porque o topo da pirâmide está ocupado por profissionais perfeitamente saudáveis que estão lá há quase um século.
A renovação de ideias, a criatividade e a inovação social são congeladas, gerando uma sociedade estagnada e geracionalmente sufocada. Além dos impactos estruturais e econômicos, existe um perigo biológico silencioso e assustador que costumamos ignorar. O nosso sistema imunológico se tornou a máquina complexa, que é hoje porque passou milhões de anos lutando contra vírus, parasitas e bactérias. É o combate que gera a força. Se criamos um ambiente artificialmente estéril e geneticamente perfeito, onde nenhuma doença consegue se manifestar, nós interrompemos o processo de seleção natural. Sem o desafio de combater ameaças externas, o sistema imunológico da espécie humana começa a atrofiar ao longo das gerações. Nesse cenário, a humanidade passa a viver sob uma corda bamba constante. Se um único patógeno modificado, uma mutação imprevista ou um vírus totalmente novo conseguir quebrar as barreiras tecnológicas da nossa medicina, ele encontrará uma população com defesas naturais completamente zeradas. O fim das doenças comuns pode, na verdade, pavimentar o caminho para um evento de extinção em massa, caso a tecnologia falhe por um único segundo. Por fim, precisamos olhar para a psicologia humana e para o impacto existencial de viver em um mundo sem a vulnerabilidade da carne. A fragilidade da saúde e a consciência da nossa própria finitude sempre foram os maiores combustíveis para a arte, a filosofia, a ambição e o amor. Nós corremos contra o tempo, construímos legados, escrevemos poesias e aproveitamos intensamente os momentos com quem amamos, justamente porque sabemos que a saúde é frágil e que os nossos dias são contados. Em um mundo onde a saúde é garantida e o tempo parece infinito, o valor do momento presente é diluído. Sem o lembrete diário de que somos mortais e vulneráveis, a humanidade corre o risco de cair em uma apatia existencial profunda. O tédio crônico, a procrastinação eterna e a perda de ambição se tornariam as verdadeiras epidemias do século A. Vida deixaria de ser uma jornada urgente para se transformar em uma repetição interminável de dias iguais, esvaziados de significado. Erradicar as doenças é o objetivo mais nobre da nossa ciência. Mas o paradoxo da nossa existência é que precisamos do atrito para evoluir. O sofrimento físico é terrível, e combatê-lo é o nosso dever. Mas a sua ausência absoluta pode nos transformar em seres apáticos, vivendo em um planeta superpopuloso, economicamente quebrado e taticamente estagnado. Vencer todas as doenças nos daria o corpo perfeito, mas poderia custar o significado da nossa própria humanidade. E para você, se um tratamento definitivo para acabar com todas as doenças do mundo fosse descoberto amanhã, você acharia que a humanidade saberia lidar com as consequências? Ou nós caminharíamos direto para esse pesadelo social e econômico? Deixe a sua teoria aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os nossos próximos cenários alternativos e até o próximo vídeo.